Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de setembro, nós vamos meditar em Lamentações, capítulo 1 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar do livro de Lamentações. É isso mesmo. São 5 capítulos que tem no livro de Lamentações. E já muita gente costuma intitulá-lo Lamentações de Jeremias. Isso mesmo, ele é escrito por Jeremias. Tem apenas 5 capítulos e, como o próprio nome já diz, lamentação é como o profeta Jeremias se coloca, lamentando tudo aquilo que havia se perdido. É isso mesmo, um lamento pelo que foi perdido. Como alguém se podia manter fiel diante de tanta calamidade, né? E essa foi a preocupação, a dor de Jeremias. Ela é tanto pessoal quanto universal. E ele vai trazer, né, esses acontecimentos aqui, o sítio, a destruição de Jerusalém. Fatos esses que já foram narrados no próprio livro de Jeremias. Então, Lamentações é 5 capítulos lamentando toda essa perda. Aqui, a Síria havia deixado de ser aquela potência. Lembra de Senaqueribe? Pois bem, a Síria perdeu, né, o glamour, a potência que ele era. E aqui a disputa de poder está entre Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e o Egito, né? Eles disputam o poder nessa época aqui, que em torno de 597, 586, 582 antes de Cristo. Então, sem maiores delongas, vamos ao capítulo 1, onde Jerusalém é destruída e ela está desolada. Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, o que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçado. Chora, chora, de noite as suas lágrimas lhe crescem pelas faces e não tem quem o console. Entre todos os que amava, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido sobre grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão em luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os sacerdotes gemem, as virgens estão tristes, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram que ir para o exílio na frente do adversário. A filha de Sião já se passou. Todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como coxos que não acham pasto e caminham exaustamente. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas estimadas coisas que tivera em tempos antigos, como o seu povo que caíra na mão dos seus adversários. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. E aí ele fala: todo o povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles suas coisas mais estimadas a troco de mantimento.
para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá no alto enviou fogo a seus ossos, o qual se assenhorou a eles, estendeu a rede aos seus pés, arrojou-se para trás, fez-se assolada e enferma todo dia. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo e apregoou contra mim uma ajuntamento para esmagar os meus jovens. Por estas coisas choro eu, os meus olhos desfazem de águas, porque afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, e os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Então, aqui, logo no primeiro capítulo, Jeremias lamenta, né, toda essa situação em que eles estavam vivendo, né, toda destruição. E no capítulo 2, essa tristeza, ele sabe, tem um destino, ela vem do Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todos os moradores de Jacó, e não se apiedou, e derrubou o seu furor, as fortalezas da filha de Judá. Lançou-se a terra e o reino e aos seus príncipes. O furor da sua ira cortou toda a força de Israel e tirou a sua destra de diante dos inimigos, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que nunca consome ao redor. Olha só o que ele fala: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e os sábados, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros e os seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da cidade da filha de Sião, e estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer antemuro, o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, e ele quebrou e despedaçou seus ferrolhos. E seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde não há e já não vigora a lei, e nem recebe visão alguma do Senhor e dos profetas. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalece como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exala a alma o braço da sua mãe, que poderei dizer-te: a quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas, absurdas, e não manifestaram a sua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho bate palmas, subiam, meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Fez o Senhor o que intentou.
cumpriu a ameaça que pronunciou desde o dia da antiguidade. Derrubou e não se apiedou, fez com que os inimigos se alegrassem por sua causa. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. As muralhas da filha de Sião corram as suas lágrimas como ribeiro de dia e de noite, e não dê descanso, nem para de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te e clama de noite. No princípio da vigília, derrama como água o coração perante ao Senhor. Levante as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome. Vê, Senhor, e considera a quem fizeste isso. Quão de as mulheres comer o fruto de si mesma, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Esta era a situação. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como no dia da solenidade não houve o dia da ira do Senhor. Quem escapasse ou ficasse aquele do meu carinho, os quais criei, o meu inimigo os consumiu. E o capítulo 3, o povo é convidado a reconhecer o seu pecado. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de muro e já não posso sair. Agravou-se de grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os seus caminhos com pedra lavrada e fez tortuosa as minhas veredas. E ele continua falando: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma de quem o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, sem piedade nos matastes. De nuvem te encobriu para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e venha lá do céu. Os meus olhos entristeceram e a minha alma por causa das filhas da cidade. E ele continua dizendo: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga minha causa,
Viste a sua vingança, todos os teus pensamentos contra mim? Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, e as acusações dos seus adversários, e o murmurar contra mim todo dia. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo do céu do Senhor. Capítulo 4, sofrimento do cerco. E olha o que ele começa dizendo: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obras da mão de oleiro. A língua da criança que mama fica pegada de sede ao céu da boca, e os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. Então ele trata aqui o grande sofrimento que aqueles que ficaram ali numa Jerusalém totalmente desolada, né? Sem alimento nenhum. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem na rua, e os que criaram entre a escarlata se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha que comparação, que foi subvertida como no momento sem emprego de mãos nenhuma. E ele continua: deu o Senhor cumprimento à sua indignação e derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramou no meio dela o sangue dos justos. Jamais habitarão aqui. Quando fugirem errantes, gritavam-lhe: apartai-vos, imundos. Eram como cegos nas ruas. Andam contaminados de sangue, de sorte que ninguém lhes pode tocar a roupa. A ira do Senhor se espalhou, e ele jamais atentará para você. O inimigo não honrará o sacerdote, nem se compadece dos anciões. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando em vão o socorro. E ele fala: os nossos perseguidores foram ligeiros, mais ligeiros do que a ave do céu. E os nossos montes nos perseguiram, no deserto nos armaram cilada. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges dele. Regozija-te, alegra-te, filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Os cálice se passará também a ti, emberbedar-se-á e te desnudará. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Israel. E o capítulo 5, os fiéis vão pedir por misericórdia. Veja só, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso pobre. As nossas heranças passou-se para estranho, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, e nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos por preço que vem da nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios, aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existe. Nós
é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. E ele fala, forçaram as mulheres de Sião, as virgens, na cidade de Judá, os príncipes foram por eles enforcados. A face dos velhos não foram reverenciada. Os jovens levaram amor, os meninos tropeçaram debaixo da carga e da lenha. Cessou o júbilo do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitaria totalmente? Porque te enfureceria de maneira contra nós outros? É assim que finalizamos Lamentação. Amanhã nós iniciaremos Ezequiel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. E quando olhamos, papai, para o texto da tua palavra, Lamentações, que acabamos de meditar, vemos como precisamos ouvir a tua voz, como precisamos obedecer a tua voz. Este povo pecou e se distanciou de ti, e grandes foram as consequências. Nos ajuda, Senhor, todos os dias olharmos para ti e obedecermos os teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.